Estamos aqui gravando nossos vídeos, falando do amor de Deus. Deus nos deu a direção de estarmos colocando vídeos diariamente no ar, para que você possa se edificar, para que você possa compreender a palavra de Deus, para que você possa acompanhar pelas Escrituras. E estamos muito felizes. Nós adotamos esse modelo guiados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo tem tratado comigo, com nossos irmãos, espalhados por todo o Brasil, até no mundo, dizendo, olha, faz assim, faz daquele jeito, o modelo é assim, e a gente vem seguindo. Isso tem dado muita alegria, não tem sido para nós um fardo, porque Deus não chama a gente, né, Valério, para fardo, para vida complicada, para contenda, para dissensão. Tudo isso é coisa do sistema religioso, né? Para disputa, porfia. Não, vou disputar aqui com o Valério, que eu quero ser o líder dele, ele quer ser o líder meu. Aqui não existe isso, amados. Nós vivemos em irmandade. Não tem maior nem menor, não tem mais rico, mais pobre, não tem homem, mulher, não tem senhor, jovem ou criança. Aqui somos todos iguais. Esse é o modelo de Cristo. E eu quero perguntar para o Valério aqui. Valério, a pergunta, como se reunir em casa agora que eu saí do sistema religioso? Como organizar essas reuniões? Amém, queridos. É mais uma vez um privilégio para nós podermos estar aqui falando com você nessa manhã gostosa aqui para nós aqui. Ok? Então, mas nós vamos ver agora alguns itens aqui, dentro daquilo que nós já se propôs a fazer. Como que os cristãos viviam, né, no Velho Testamento, que é um modelo para nós também continuar vivenciando isso hoje. Então, o local que os cristãos primitivos usavam normalmente para se reunir era onde? Num templo? Não, né? Falando de cristão e não de judaísmo, né? Reuniam-se no lar. Qualquer outro local seria exceção e com toda certeza seria visto como fora do comum. Por quê? Porque era comum eles se reunirem de casa em casa, né? E observamos a seguinte passagem, então, dentro da Bíblia, se você quiser nos acompanhar aí, a gente vai citar aqui os versículos bíblicos para você também exercitar na sua casa, viu, Maurício? Não vamos dar uma mastigadinha, não, para fazer isso também pesquisar lá, né? Para você também pegar a sua Bíblia aí, ó, acompanha, vamos falar bem compassado aqui para você poder acompanhar nós aí, dá pausa no teu vídeo aí, mas acompanhe, né? Então vamos lá. E os que haviam crido, ou seja, aqueles que haviam crido em Jesus, eles partiam o pão de que maneira, Maurício? Lá em Atos 2,46, diz assim que eles partiam o pão de casa em casa. Dá uma canjinha aqui, ainda fala aqui, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tá. Agora uma perguntinha, Maurício. Eles partiam o pão. Que pão que era esse? Era o pãozinho de padaria? Era o pãozinho caseiro? Que pão que era esse? Você sabe me dizer ou não? Não, era ceia, eles comiam juntos, a refeição eram juntos. Só que aqui fala de pão. O pão era Jesus. O pão vivo do céu. Agora, o pão que eles partiam era o pão do Senhor. Isso. Então eles partiam de casa em casa o pão. Quem? Jesus. Então quando nós vamos para a casa dos irmãos, quem nós partilhamos lá? Ó? Jesus. Né? Agora, depois nós temos a comunhão, que é aquilo que você falou. Aí nós vamos lá comer uma comidinha, um queijinho, um bolinho de queijo, pãozinho de queijo. Então, mas o pão aqui, que nós vamos, o objetivo de nós irmos na casa dos irmãos, é para partilhar o pão, que é Jesus Cristo de casa em casa. Tá ok? Então, depois nós vamos lá. Ó. Saulo detestava a igreja. Antes de se converter, né, que é o nosso apóstolo Paulo, ele detestava a igreja. E ele perseguia a igreja onde? Dentro dos templos? Não, na rua, nos campos. Não era dentro dos templos, não? Não era dentro dos templos. Porque eles já tinham esqueminha com Paulo e o templo. Vocês estão entendendo, irmão? Paulo, que era um homem judeu, ele perseguia a igreja indo de casa em casa. Atos capítulo 8, versículo 3. Você vai ler lá então que Paulo, ele pega, né, e vai de casa em casa, porque a igreja de Cristo, ela se reunia em casa, tá ok? Depois vamos lá. Mas ensinei-lhes tudo publicamente. Aqui o apóstolo Paulo também fala que ele ensinou tudo publicamente, de casa em casa. Atos 20, capítulo 20, tá ok? Atos 20, versículo 20. Versículo 20.
Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Entendeu? Então, ou seja, ele ia publicamente na rua, conforme nós fazemos, nós estávamos na rua, no mercado, no açougue, na farmácia, não é assim que nós fazemos hoje? Né? E também de casa em casa. Ou seja, anunciar, você pode anunciar em qualquer lugar, mas a reunião da igreja, vamos dizer assim, ela se sucedia de casa em casa. Depois Paulo também faz uma saudação, só para nós ver isso, né? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, que está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 5. Ok? Então, irmãos, olha para você ver. Paulo, ele saúda, então, a Priscila e Áquila, os seus cooperadores. Irmãos, olha aqui algo muito importante, Maurício. Quando Jesus levanta alguém dentro da sua obra, e outros irmãos, nós chamamos de cooperadores da obra de Cristo. Por quê? Porque um cooperando com o outro, né? Então, é um ajudando dentro do corpo de Cristo fazer aquilo que Jesus nos enviou fazer, que é anunciar, né, a Cristo como nosso Senhor. E eles se reúnem, então, de casa em casa. Ok? Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, também versículo 19. Tá ok? Depois também saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Gálatas 4, 15. Está vendo, Maurício? Então, a Bíblia, meus irmãos, ela é repleta de textos, né, de saudações. Ninguém nunca... Você já imaginou hoje, manda saudar a igreja tal, como um sistema? Não tem como, né? Não existe a possibilidade disso. Agora, a igreja que somos nós somos a igreja. Você que está aí do outro lado da câmera, seu nome pode ser João, por exemplo. Eu saúdo a igreja João, que está lá em Sorocaba, por exemplo, ou lá em Campinas, que é o nosso irmão João e a Neuza, que estão lá em Campinas, nos assistindo hoje também, com certeza. Então, saúdo a igreja de Cristo, que está se reunindo lá na casa do João e da Neuza, lá em Campinas, né? Então, é isso que o Senhor, o modelo para nós, e nós vamos continuar vendo aqui ainda muito mais isso, tá ok? Então, depois, a você, né, mais um item, Filemão, a irmã Áfia e a Arquipo, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Filipenses, capítulo 2. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não o recebais em casa. Irmãos, a palavra aqui diz que se alguém vai ter com você e não traz essa doutrina, que é a verdade de Cristo, não é para você receber ele em casa. Você lembra quando você falou lá que Deus falou assim, para você não deixar certos líderes entrar na sua empresa? Por quê? Porque eles não trazem, então não é para receber na sua casa. Rapaz, isso é tremendo. É tão tremendo que como o Espírito trata com a gente, que Deus literalmente proibiu eu de receber as pessoas. E proibiu eu de receber as pessoas da minha casa. Uhum. Por quê? Porque, suponhamos uma situação, Valésio. Eu estou aqui há 3 dias na sua casa. Fiquei aqui sexta-feira à noite, ficamos sábado, domingo, segunda, hoje. Estou retornando a Sorocaba. Mas nós falamos aqui da graça. Falamos do quê? Da comunhão. Ficamos aqui estudando como que a gente vai fazer uma situação da forma que Deus quer que as coisas cresçam. Como que Deus quer que seja conduzido, eu falei de Jesus. Se tivesse alguém que do sistema, que fosse um líder religioso, ele ia contestar a gente, tentar derrubar todos os nossos argumentos bíblicos, tentar impor a lei e ia trazer para dentro da nossa casa a confusão. Mas nós estamos aonde? No deserto. E em casa. E em casa, que é o nosso deserto, que é onde Deus nos colocou. Então, para você entender que essa vida de servir o Evangelho em casa, ela é muito simples, é muito fácil. Perca o medo de que você, saindo lá do templo religioso, você vai perder a salvação. A salvação está em Cristo. Não tem nada a ver você estar sob domínio de pessoas. A Bíblia chama de nicolaísmo isso, dominar sobre pessoas. E lá em Apocalipse, Deus fala que abomina os nicolaítas.
Aprenda mais conosco, está sendo uma alegria você caminhar com a gente pelo Falei de Jesus. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo faledejesus.com.br.